pedindo, clamando pelo Espírito de Deus, para que Ele nos guie na Tua palavra. Como diz hoje o Reavivados. O Reavivados, por sua palavra de hoje, em João, capítulo 15, que diz que se nós permanecermos na palavra, o Senhor permanecerá em nós. Que nós possamos ter esse coração aberto para a palavra. O pouco que a gente aprender da palavra, que a gente esteja disposto a colocar em prática. Nos abençoe agora, Senhor, no estudo da lição da Escola Sabatina, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu queria distribuir com vocês os textos para vocês interagirem, como se a gente estivesse lá na sala da Escola Sabatina. Eu queria distribuir Marcos 10, 45. Dulce fica com Marcos 10, 45. Irmã Eliene fica com Romanos 5, verso 6. E Rosângela com 1 Pedro 2, 24. Dá certo? Na hora você abre o microfone e lê. Na hora que eu pedir, vou repetir. Dulce fica com Marcos 10, 45. Irmã Eliene fica com Romanos 5, verso 6. Está ouvindo, irmã? Está ouvindo, irmã Eliene? Romanos o quê, irmã? 5. Romanos 5, versículo 6. E Rosângela, 1 Pedro 2, 24. Certo. Pronto, bora lá. Então, o título de hoje é o Cordeiro de Deus. Lá no batismo de Jesus, quando João apontou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus, ele estava mostrando uma nova luz a respeito de Cristo, a respeito de Jesus. A mente dele, a mente do profeta João Batista, foi dirigida pelo Espírito de Deus para Isaías, para o livro de Isaías, Isaías 53, verso 7, onde diz que o Cordeiro foi levado ao matadouro. Então, quando João estava lá no Jordão, batizando o povo, e Jesus se dirigiu a ele para ser batizado, o Espírito Santo iluminou a mente de João para mostrar para ele que aquele que estava vindo em direção a ele era o que ia em direção à cruz, como sacrifício, como realização plena do plano da redenção, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Isso porque a nação hebreia esperava um Messias terreno, um Messias, um general, um rei, que libertasse o povo do poder de Roma. Esse era o conceito geral sobre o Messias. Ninguém estava pensando no Messias que viesse para tirar o pecado, para redimir da malignidade do pecado. Não era esse o propósito, não era esse o pensamento. Então, todos estavam esperando o Messias para libertar o povo do poder de Roma. E quando Jesus foi para o Jordão para ser batizado, aí João muda, puxa o foco, puxa a atenção para outro foco, para outro sentido. E nós encontramos lá em João 1, 29 a 37. Né? Então, vamos pedir a Dulce para ler Marcos 10, 45, porque esses textos eles vão ampliar a nossa compreensão de o que significa Jesus ter ido para a cruz. Marcos 10, 45, Dulce. Bom dia a todos. Bom dia. Diz assim, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate por muitos. Bom, ele veio para dar a vida em resgate por muitos. Nesse texto diz que o resgate é para muitos. Porque lá em João 3,16 diz que Deus deu Jesus ao mundo para todo o que nele crê. Pode ser para todos os seres humanos? Sim. A graça de Cristo é altamente suficiente e capaz de redimir toda a humanidade. Mas lá no João 3,16 diz que todo que nele crê. Então existe essa seleção. E aqui diz que para resgatar muitos. E agora a irmã Eliene vai ler Romanos 5, verso 6.
Como é que esses textos nos ajudam a entender o plano da salvação? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Olha aí. Olha aí, gente. Ele não esperou que a gente se convertesse para depois ele oferecer o sacrifício por nós. Quando nós estávamos longe, quando nós éramos fracos, quando nós não compreendíamos, quando nós não estávamos dispostos a aceitar, quando nós estávamos de coração endurecido. É verdade. Agora, vamos ver 1 Pedro 2,24. Assim, considerando que, antes de Rosângela ler, considerando o texto que a Eliane leu, que diz que ele morreu por quem? Morreu pelos justos? Não. Ele morreu por quem? Por nós que éramos fracos. Pelos ímpios. Não foi assim? Ímpios. Não foi? Pelos Não? ímpios. Morreu pelos ímpios. Foi ou não foi? Vamos repetir o verso? Foi pelos ímpios. Pelos ímpios. Muito bem. Agora a Rosângela vai ler 1 Pedro 2,24, João. Carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Amém. Amém. Olha aí. Então, irmãos, ele carregou no corpo. Ele levou no corpo dele. Assim como o cordeirinho lá no santuário, o cordeirinho inocente, o animal bruto, irracional, o pecador colocava a mão na cabeça do cordeirinho, confessava o pecado a Deus, e os pecados, simbolicamente, pela fé do pecador, os pecados eram levados no corpo do cordeirinho. O cordeirinho era morto para que o pecador pudesse continuar vivo. Então, quando Jesus foi para a cruz, voluntariamente, ele se doou, carregando no corpo dele a sua culpa, a minha culpa, quando eu estava longe, quando eu estava rebelde, quando eu não queria, quando eu não conhecia. Então, ele morreu pelo ímpio, ele morreu por mim, porque eu estava longe, eu sou ímpia, eu sou pecadora, tenho coração duro, estou cheio de defeitos. Então, gente, a graça é capaz de cobrir tudo isso. O ato de Jesus ter se oferecido como cordeiro significa que ele abraçou a causa e ele garante que ele pode nos salvar, apesar de todas as nossas fraquezas, apesar de todas as nossas limitações. Se a gente acreditar, se a gente focar nisso, se a gente entender isso, a gente vai viver sem hipocrisia. A gente vai ser verdadeiro. A gente vai viver praticando aquilo que a gente sabe. Irmãos, não adianta ter conhecimento teórico. Não adianta, é bom estudar. Nós temos que estudar profecia, temos que saber o tempo que estamos vivendo, temos que ter consciência de nossa missão. Aliás, da missão de Deus. A missão não é nossa, a missão é de Deus. Deus chama você e eu para cumprir a missão dele. A missão de levar o Evangelho é uma missão de Deus, não é nossa. Nós não temos missão nenhuma. Nossa missão é ficar arengando, discutindo, fazendo confusão e fofoca. Essa é a nossa missão, como pecadores. Só que Cristo paga o preço, compra a nossa vida, a gente entra num processo de santificação, de afastamento daqueles maus hábitos que a gente tinha, e agora Deus nos manda para a missão. Irmão, se a gente não for para a missão de Deus, a gente vai continuar na nossa missão. Qual é a missão que você quer seguir? Qual é a missão que você quer praticar? Eu prefiro praticar um versículo por dia a conhecer a Bíblia toda. Eu não tenho nenhum interesse em conhecer a Bíblia toda. E eu nem me importo quando as pessoas me fazem perguntas que eu não sei responder. Eu não estou nem aí para isso. Eu não fui chamada para ser teóloga. Eu fui chamada para colocar a Bíblia em prática. Então, ou nós estamos na missão de Deus, ou nós estamos fazendo a nossa missão.
Qual é a missão que você vai fazer hoje? Hoje à noite, né, irmã? Dá o encontro lá, né? Hoje continua lá. O mais cedo possível. A hora que a Angelina vier do trabalho, já vai trazendo os pacotes dela. E se for possível, às 7 horas, a gente se junta novamente aqui, viu? Sim, de Vou fazer 7 horas. 7 horas a gente se junta aqui. A pessoa que vai passar o livro, o texto do livro, já pode fazer a oração pela lição que foi estudada e já, pelo estudo do livro, já tomar conta do tempo. Tá certo? Bom dia a